se acertar aqui a câmera. Oi, gente, boa noite. Eu ia falar bom dia, olha, eu tô tão louca, né? Mas não, boa noite. Deixa eu ver aqui o pessoal que tá entrando. Rosana, seja bem-vinda, tudo bem? Vamos entrando todo mundo, mandem aí os aviõezinhos para quem precisa participar dessa live. Mamães, né, com filhos na primeira infância, hoje a gente vai falar bastante disso, da organização da casa, organização com as crianças. Tudo bem? Seja bem-vinda, Neuza, tudo bem? Seja bem-vinda. Vamos entrando aqui todo mundo. Eu resolvi fazer a live nesse horário, porque é um horário que as crianças já estão dormindo aqui em casa, então fica mais fácil. Eu geralmente faço live durante o dia, mas fazer live à noite agora tá sendo uma necessidade, né? Oi, Rô, tudo bem? Seja bem-vinda, que delícia te ver aqui. Então, assim, esse horário é um horário que as crianças já estão dormindo, então eu resolvi fazer esse horário por conta disso, né? Porque com eles aqui do lado seria impossível falar. Eu consigo até fazer uns stories com eles, mas a Luísa toda hora ela quer participar, ela não pode me ver no celular, me ver na câmera ali, ela quer participar. O Davi nem tanto, mas a Luísa sempre quer participar. Então, assim, eu até tento fazer uns stories, mas fazer a live achei melhor não. Achei melhor fazer agora à noite, porque seria realmente mais tranquilo e seria um momento em que eu conseguiria focar mais nos assuntos aqui, né? Eu não sei quem daqui é mãe, quem tem filhos aí na primeira infância. Já coloquem aqui só para eu conhecer vocês e entender com quem que a gente está falando aqui. Mas hoje o assunto, assim, ele é, mesmo para quem não é mãe, né, é um assunto, acho que diz respeito a todo mundo, que é a organização da nossa casa, sem a gente ficar louca. Principalmente para quem é mãe, porque eu quero também entrar num assunto em relação à organização dos estudos das crianças, né? A gente está vivendo um período novo para todo mundo. Esse período, ele, assim, é desafiador, com certeza, né? Afinal de contas, a gente não está acostumado a ficar em casa. Antes a gente reclamava porque não tinha tempo para ficar em casa, e agora a gente está em casa e ainda assim a gente não se acostuma com essa situação. É muito, além da crise toda, né, da preocupação e tudo mais, ficar em casa, estar nessa situação de não poder sair, é muito, assim, gera um bloqueio até às vezes em muitas pessoas, né? Insegurança, ansiedade, então é uma série de coisas, é uma confusão de sentimentos, eu acredito, que faz com que a gente realmente, né, se não tiver muito ali pé no chão, muito centrado, a gente pira de uma vez, né? Então eu falo que essa live, assim, é para todo mundo, em especial para as mães que têm criança, porque daí o desafio é maior. Eu tenho 2 filhos pequenos ainda, né? Tenho o Davi de 7 anos e a Luísa de 3. Então, vocês podem imaginar a situação aqui em casa. Assim, eles estão com uma rotina, eles não estão parados, eles estão com uma rotina bem acelerada aqui por conta dos estudos. Mesmo sendo pequenos, assim, a escola tem mandado muita coisa. Então, assim, não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil gerir tudo isso, não tá sendo fácil dar conta de tudo isso, né? Dar conta do trabalho, home office, dar conta da casa, né? Das tarefas de casa. Mas, assim, tem que existir paciência, né? Eu falo que por ser realmente esse momento novo, e a gente está se descobrindo nesse momento, a gente precisa ter paciência com a gente mesmo, eu acho. Então, eu procuro, tenho minhas válvulas de escape, né? Eu procuro de manhã fazer as minhas orações, meditar um pouquinho, para começar o dia bem, sabe? Para não começar o dia estressada, para começar o dia com um espírito alegre, porque nesse momento, se a gente vê o copo meio vazio, né, a gente vai ficando cada vez mais para baixo. Então eu procuro realmente
ter um espírito mais alegre, trocar de roupa, não fico de pijama o dia todo, como eu vejo assim, eu vejo muita gente falando, não, fico de pijama o dia todo. Gente, a pior coisa que existe, né? Igual a mulher no puerpério, que fala, eu não dou conta e fico de pijama o dia todo, assim. Isso gera uma coisa muito ruim, um sentimento muito ruim. Então, gente, levanta de manhã, vai lá, troca de roupa, né? Se arruma um pouquinho, mesmo que for pra ficar em casa, porque eu acho que isso faz toda a diferença na energia do nosso dia, na energia da nossa casa mesmo, né? Como é que a gente lida com as coisas, com as situações da nossa casa? A gente precisa estar bem. Então, acho que um dos primeiros passos é esse, assim, a gente tá bem com a gente mesmo para poder transmitir essa segurança que a nossa família precisa. Porque nós somos âncoras, né, assim, para nossa família. Eu acho que se a gente, como mãe, como mulher, se a gente acaba, né, não se respeitando, se a gente acaba deixando as coisas acontecerem livremente, ficando com aquele sentimento negativo, isso não faz bem para ninguém. Então, é importante a gente elevar esse astral, sabe? Para que a gente tenha realmente mais sucesso, assim, nesses dias que são tão difíceis, né? São tão difíceis. Gente, coloquem aqui se vocês estão gostando, coloquem perguntas também, né? Pra gente começar a falar aqui. Eu, ao longo desses dias aí, eu coloquei uma caixinha, eu sempre coloco, né? Uma caixinha de perguntas nos stories e às vezes as pessoas me mandam algumas coisas e aí a gente vai respondendo ao longo da live. Mas a ideia é que essa live também seja bem interativa, para que vocês possam também participar, colocarem as perguntas que vocês têm, as dificuldades. Vocês estão tendo dificuldade aí de organização? Como é que tá a organização da casa, né? Como é que tá essa organização com os filhos? A rotina, tá todo mundo em casa, tem gente trabalhando fora, como é que tá isso tudo? Acho que isso é importante pra gente ir trocando esse conhecimento. Eu vou falar um pouco de como tá sendo aqui, mas eu tenho certeza que cada casa é de um jeito, cada casa tem o seu próprio funcionamento, né? A sua própria rotina. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão em casa, mas tem gente trabalhando fora. As pessoas que trabalham em supermercado, farmácias, por exemplo, têm uma rotina um pouco diferente dessa nossa, que está em casa 100%. Aqui já fazem, acho que uns 10 dias quase, que a gente realmente só está em casa. Saí uma vez para ir ao supermercado e o restante dos dias eu realmente fiquei em casa com as crianças. Meu marido também está trabalhando home office. Então, assim, a gente realmente teve que se ajustar, né? Eu tinha uma pessoa que me ajudava aqui 2 vezes na semana e a partir da semana passada ela já não veio mais, né? De quinta-feira da semana passada ela já não veio mais. Então, assim, agora somos nós. E eu acho que uma coisa que tem me ajudado, né, nesses momentos é a transparência com as crianças, porque apesar deles serem pequenos, assim, eles entendem muito, assim, se a gente conversa com eles, eles entendem o momento que a gente está vivendo. Para eles também está sendo muito novo. Então, quando a pessoa que me ajudava aqui, uma querida, que eu sinto muita falta, não está vindo mais, eu sentei com eles e conversei. Olha, Davi, Luísa, meu marido também participou da conversa. A partir da semana que vem a Lene não vem mais, né, por conta do coronavírus. Aí contei uma historinha para eles, expliquei de uma forma um pouquinho, né, não tão drástica, não tão dramática, né, porque eles são crianças. Eu acho que a gente precisa falar de um jeito um pouquinho mais leve com eles, para eles não ficarem também muito ansiosos, mas expliquei que eu precisaria muito mais da participação deles, expliquei das atividades que a partir de então eles precisariam começar a fazer de uma forma mais constante, porque eles já fazem muita coisa aqui, mas tem coisas que eles começariam a ter
responsabilidades mesmo, né? Então nós dividimos essas tarefas para aliviar também, porque afinal de contas, assim, eu não daria conta se eu tivesse sozinha nisso, se eu tivesse que fazer 100% tudo sozinha, se eles não cooperassem no que cabe a eles, por exemplo, guardar um brinquedo, né? Guardar os sapatos, retirar as roupas e colocar no cesto. Então são pequenas atividades, pequenas coisinhas que, assim, eles já podem ajudar, já devem nos ajudar, na verdade, para que essa carga fique aliviada, né? Porque senão a nossa casa fica uma bagunça, e aí a nossa casa bagunçada, isso é sinal de estresse para qualquer pessoa, gente, assim, eu acho que é impossível uma pessoa que gosta de viver na bagunça. Não sei vocês, mas assim, eu tenho essa coisa da organização na veia, não consigo, né? Por outro lado, eu acho que a gente também precisa se respeitar. A gente não pode se cobrar tanto e nem cobrar tanto deles, né? A gente precisa ter momentos ali de equilíbrio, onde a gente vai entender que, ok, vão ter momentos em que os brinquedos estarão espalhados pela sala. E tudo bem que vão ter brinquedos espalhados pela sala. Afinal, minha casa aqui tem vida, gente. Minha casa tem criança. Aliás, sempre tem brinquedos. Então, assim, é importante. Só que é importante também que quando eles terminem a brincadeira, eles guardem os brinquedos. Então, assim, regra básica e essencial. Eu sempre falo isso porque muitas mães me falam assim, nossa, mas mesmo que eu fale com o meu filho, é difícil, ele não guarda o brinquedo, ele deixa esparramado. E aí, eu acho, gente, que vai muito, assim, da forma como a gente conduz a situação, né? Não adianta falar para uma criança de 3 anos, guarde os brinquedos. Somente falar, sabe? É preciso ter técnica, a gente precisa abaixar, olhar com a criança, fazer gincanas, fazer momentos de descontração. O guardar o brinquedo tem que fazer parte da brincadeira. Então, assim, isso você consegue do dia para noite? Você consegue ensinando somente uma vez? Não. Você consegue ensinando várias vezes, né? Você consegue ensinando repetidamente as coisas. Gente, tá fazendo sentido aí para vocês isso? Me respondam aqui, né? Então, só um minutinho que eu preciso tomar uma água. Eu não sei vocês, mas eu tomo muita água, gente. Muita água mesmo, assim. Água pra mim me deixa sem comida, mas me deixa sem água. É assim. Bom, enfim, eu tava falando dessa questão, né, da rotina da casa organizada. É realmente assim, a gente precisa ter uma rotina de organização. Não é ficar bitolado, não é ficar estressado porque tem muito brinquedo jogado. É ensinar as crianças a guardarem. Não é ficar estressado com o marido que largou copo em todos os lugares da casa. A gente também precisa ter essa paciência e também precisa ter a paciência de falar com ele. Falar com jeito, falar num momento em que não vai estressar tanto, né? Porque senão também tem coisas que a gente vai acumulando, né, gente? A gente vai acumulando e chega uma hora que explode. Não sei se isso acontece aí com vocês, mas já aconteceu comigo em alguns momentos. E hoje eu aprendi assim, a falar diferente, a colocar de uma outra forma para a pessoa, a introduzir meu marido, por exemplo, nessa organização da casa, o que eu acho muito necessário, né, e fundamental, principalmente nesse momento que a gente está sozinho, somos só nós 4 aqui dentro, e aí a nossa cabeça também não fica só aqui, né, fica preocupado lá com minha mãe, por exemplo, minha mãe e meu pai moram em outra cidade, não tenho contato, como é que estão? Eles já têm mais de 60 anos, né, tem meu sogro, tem pessoas idosas que estão fora do nosso, né, convívio aqui em São Paulo, que são de outros lugares, que a gente tem uma preocupação super grande. Então, assim, é muita coisa para nossa cabeça nesse momento que a gente está vivendo. E por isso que a gente precisa dividir com as pessoas de casa, com as pessoas que moram com a gente, essas nossas angústias, esses nossos medos. O que a gente faz? Como é que a gente combina uma forma de tornar a rotina mais leve?
Como é que a gente faz isso de uma forma amigável, né? Como é que a gente consegue unir a família e introduzir isso na nossa rotina? Que eu acho que esse também é um momento assim muito convidativo para isso, né? Se a gente for pensar, gente, o que um vírus, né, ele tá querendo nos dizer? O que ele quer, a capacidade que tem o vírus de transformar a rotina do mundo inteiro, né? Para que as pessoas se voltem mais para suas casas, se voltem mais para suas famílias, voltem a fazer coisas básicas e necessárias, que é um diálogo, né? Que é um momento de descontração, que é um trabalho, mas um trabalho não num ritmo louco que a gente estava vivendo, porque realmente a gente estava vivendo um ritmo louco. Tem gente que ainda continua, mas é assim, a gente está nesse momento realmente que eu acho que é um momento muito de pensar, de olhar para dentro, né? De reflexão, de entender, poxa vida, o que eu posso mudar aqui dentro? Como que eu posso tornar a minha casa melhor? Afinal, é a sua casa, é onde você vive, é onde que talvez você não ficasse nela muito tempo, muitas horas no dia. Mas hoje é onde você está 24 horas, gente. Se vocês não tiverem uma casa onde vocês se sintam bem nela, como é que faz? Não pode sair, né? E por quanto tempo mais a gente vai ficar assim? Não sabemos. Então, a gente realmente precisa fazer da nossa casa o nosso lar, o nosso lugar de aconchego, o nosso lugar de conforto. É isso que a gente precisa. Pelo menos eu vejo dessa forma. Não sei se alguém aqui tem uma opinião contrária à minha, mas eu vejo dessa forma. Só um minutinho que eu preciso... Deixa eu só ver aqui minha cola, gente. Vocês sabem que eu faço cola pra fazer live, né? Hoje não deu tempo pra fazer muito, sabe? Eu tenho que confessar pra vocês, porque geralmente eu procuro mais informações, eu tento fazer uma coisa bem planejada, mas hoje a rotina aqui foi punk. Então, mas a gente vai tentando aqui, tá bom? Vamos colocando aí as perguntas, as dúvidas e tudo mais. O que eu quero comentar com vocês? Um pouco dessa coisa do trabalho de casa, né? Tem muitas mães aí trabalhando home office, tem as crianças estudando online, pelo menos aqui em casa tá sendo assim. Tem o marido trabalhando home office. Como é que a gente faz? Então, assim, eu já comentei um pouquinho sobre a minha rotina de manhã, de acordar. Eu procuro acordar um pouco mais cedo que todo mundo, mas aí é uma questão muito minha, pessoal. Eu falo que eu gosto de acordar quando a minha casa ainda dorme, porque daí eu costumo fazer as minhas orações, eu costumo me planejar, costumo fazer meu caderninho da gratidão. Quem aqui faz caderninho da gratidão? Coloque uma mãozinha aqui para eu saber quem faz caderninho da gratidão. Não sei se alguém faz. Tem alguém aqui que faz? Não? Deixa eu contar um pouquinho sobre o caderninho da gratidão. Gente, tem mais ou menos uns 2 anos que eu conheci o caderninho da gratidão. E isso tem, assim, é uma coisa fantástica, porque parece que o meu dia é o outro. Às vezes eu esqueço, tá, gente? Às vezes não dá tempo, enfim. Mas na maioria das vezes eu tento fazer. Quando eu faço isso, assim, meu dia é outro. E não é agradecer só pelas coisas que já aconteceram, ou pelas aquelas coisas básicas, né? Comida, casa, essas coisas. É agradecer, às vezes, por pequenos movimentos do dia que a gente tem, por coisas que ainda vão acontecer. E, gente, isso faz muita diferença no nosso dia. Então, eu costumo fazer isso, costumo planejar meu dia, costumo preparar o café da manhã, aí eu acordo os meus filhos e aí eles começam a rotina de aula. Mesmo online, eles estão com uma rotina regular de aula, tá? E aí meu marido também já começa a trabalhar. Tem dia que eu faço os meus trabalhos ou antes deles acordarem, ou depois, né? Como eu tô nessa fase, eu não tô fazendo atendimento presencial, então eu consigo fazer um horário um pouco diferente aqui em casa, pro meu trabalho. Ou depois que eles dormem. Eles geralmente dormem cedo, então isso é uma coisa muito boa pra mim. Aí o que acontece? Eu acabo fazendo a rotina de casa. Aí quando eles levantam,
Por exemplo, o meu filho, ele já começou a arrumar a cama dele. Então, ele tem lá a rotininha dele, arrumar a cama, escovar os dentes, fazer a higiene, já trocar de roupa e a gente começa, todo mundo começa. Então, tem um dia, é legal a gente, nesse período, estipular dias da semana para fazer determinadas coisas, porque assim, é impossível a gente querer fazer tudo em um dia só. Então, eu estipulei aqui em casa o dia em que eu vou lavar roupa. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu lavei roupa. O dia que eu vou lavar roupa, o dia que eu vou lavar as roupas de cama, o dia que eu vou limpar a casa. Amanhã é um dia que eu vou limpar a casa. Já combinei com o meu marido de que ele vai ficar um tempinho a mais com as crianças de manhã, de manhãzinha, para eu poder dar uma atenção maior para casa, e depois a gente reveza. Então, assim, outro dia que eu vou passar as peças que precisarão passar, porque tem peças que eu tento facilitar as coisas, né? Já vão direto pra gaveta. Então, assim, cada dia da semana eu tentei me organizar para fazer uma coisa diferente. Já deixei algumas coisas congeladas, no final de semana fiz algumas coisinhas que já ficaram congeladas, e com isso eu vou dinamizando a minha rotina e vou conseguindo um pouco mais de tempo para ficar com as crianças. Porque eles, gente, eles têm muita energia e ficar dentro de um apartamento trancado é muito complicado. É complicado pra gente, imagine pra eles, né? Então, assim, a gente precisa realmente dinamizar essa rotina, fazer com que as coisas fluam naturalmente, para que a gente possa, sim, ficar um pouquinho com eles. Senão fica quase que... eles vão ficar o dia inteiro no celular ou na televisão. E aí, o que acontece? As crianças no celular ou na televisão não é muito bom, certo? Pelo menos eu não acredito nisso. Eu acredito no desenvolvimento, eu acredito na contribuição. Então, assim, são coisas que a gente precisa nos planejar e ensinar para os nossos filhos, essas questões. Ai, gente, adoro coraçãozinho. Me mandem um monte de coraçõezinhos, eu adoro. Então, assim, voltando à questão da rotina, né? Eu montei essa rotina diferenciada aqui para esse período, porque cada dia da semana eu vou organizar, vou fazer alguma coisa na minha casa. E aí, uma dica que eu queria deixar aqui é o seguinte: não sei se para vocês vão funcionar, mas para mim funciona. E já testei com outras pessoas que também me deram um feedback muito positivo em relação a isso. Quando a gente está muito estressada, vá organizar uma gaveta. Gente, assim, é poderoso isso, assim. 10 minutos que você fica lá mexendo nas suas coisas, tentando fazer uma coisa diferente ali para suas gavetas, gente, vai transformar, eu tenho certeza. Depois me contem aqui. O que eu fiz no final de semana? Eu tava organizando documentos. Gente, documento é uma coisa meio chata, mas tem hora que você tem que fazer, né? Porque senão acumula muito. E aí, organizando os documentos, eu separei uma sacola cheia de papéis. Mas o que eu fiz? Eu não joguei fora naquela hora. Eu uso esses papéis agora nas atividades com as crianças. Minha filha adora cortar papel, então eu dou uma tesourinha para ela daquela sem ponta que ela usa na escola, ou mesmo deixo ela livre. E quando eu preciso de silêncio, dou um boltinho de papel para ela cortar. Isso, gente, é uma coisa tão besta, mas que acaba. Eu estimulo ela, coordenação motora fina, estimulo ela, né, concentração ali, porque ela tá cortando os papéis, então ela tem que ter um pouco de concentração, e ainda tem um pouquinho de paz para eu poder estudar com o meu maior, né? Então, assim, esses papéis da organização viraram papéis que me ajudam em outras atividades. Então, assim, é aquela coisa da cadeia, né? Não é bem cadeia produtiva, porque não é produtiva, mas de uma certa forma porque produz atividades, né? Então, assim, são coisas que a gente vai evoluindo e que a organização proporciona isso pra gente. Então, eu tô contando isso porque é uma coisa muito simples, mas que vocês podem colocar, eventualmente, as crianças para ajudarem, né, nessa questão da organização. Convidem eles a ajudarem na questão da organização. Não adianta falar uma vez, gente. A gente tem que convidar de uma forma lúdica, de uma forma atrativa, porque senão fica muito chato.
Mas à medida que eles verem vocês fazendo, eles vão querer fazer. Assim, hoje eu tava colocando as roupas no varal. E aí a minha pequena veio e viu isso. E ela, mamãe, quero ajudar. Por que não? Por que não? Consegui. Ela foi ajudar. Depois a próxima máquina, né, que eu lavei eram com as roupinhas dela. E ela mesma foi lá, buscou o cesto dela, depois colocou na máquina. Então, assim, são pequenas coisas, pequenas atividades que você vai estar estimulando a criança, que você vai estar desenvolvendo a criança, que você vai estar ajudando a criança. Gente, ficou um pouco escuro aqui, né? Não tô entendendo. Tá escuro aí pra vocês? Não sei, mas enfim, se estiver escuro vocês me falam. Então, assim, são coisas que você vai estar estimulando a criança, desenvolvendo a criança, passando confiança nelas, né? Porque às vezes também as mães querem que as crianças ajudem, mas não passam confiança, né? Acham que elas são incapazes. E aí as crianças querem fazer e a mãe meio que ignora aquela situação, não deixa a criança fazer. E a criança, ela vai fazer da forma dela, às vezes mais lenta, às vezes de uma forma meio estabanada, e tudo bem, não tem problema, você precisa ter paciência. Gente, paciência é a chave do sucesso, eu acho assim, sabe? Ainda mais quando a gente tem criança. A gente precisa realmente acreditar no potencial delas e a gente precisa ter paciência. Aí, outra coisa que eu tava planejando aqui para falar com vocês é em relação a essa questão de respeitar realmente, né, os nossos limites, os limites das outras pessoas que estão aqui, e também uma questão de a gente não se cobrar tanto, porque às vezes também a gente quer perfeição, né? Então a gente não adianta, a gente precisa ir mais devagar, ir mais com calma em relação a isso, tá? Não adianta a gente querer fazer tudo, nossa, tem que sair tudo perfeito nesse momento. Não, a organização, ela precisa existir? Precisa, mas precisa ser perfeita? Não precisa ser perfeita, né? A gente precisa ter o mínimo para que a gente consiga sobreviver ali, ter harmonia, né? A gente precisa ter esse mínimo. Fora isso, a gente precisa ir levando, a gente precisa acreditar, a gente precisa, né, ter energias boas para as coisas melhorarem, tá? Coloquem aqui, gente, comentários, como é que tá sendo aí na casa de vocês, o que vocês têm. Legal. Vamos continuar aqui, então, se ninguém tem nenhum comentário para fazer nesse momento. Deixa eu ver aqui que eu tinha comentado. Antes de eu entrar no tema da questão dos estudos, né, das tarefas com as crianças, nas perguntas, uma pessoa me estava fazendo a organização de cabos de, né, de televisão, celular, equipamentos eletrônicos, e ela me perguntou como que ela poderia organizar melhor os cabos. Então, assim, porque quando a gente está em casa e a gente tem esse tempo e esse olhar diferenciado, geralmente a gente começa a ver coisas que estão ali em casa e que a gente pode melhorar, certo? Ao invés de ficar o dia inteiro na TV, gente, tem tanta coisa para fazer diferente, além dessa questão da organização. Tem livros que a gente pode ler, tem séries, né? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer para se atualizar e para ter momentos melhores ali. Aliás, infelizmente com criança eu não consigo ler tanto, mas o que eu recebi de livros, de sites, de lugares onde tem coisas gratuitas nesse período pra gente se atualizar e pra gente ver, gente, não sei vocês, mas eu recebi muitas coisas, muitas. Eu queria ter tempo para ver tudo isso, para fazer todos esses cursos, para ter esse conhecimento todo, né? Mas enfim, uma coisa por vez. A gente precisa saber priorizar. Acho que esse também é um dos grandes segredos, né? E aí, voltando à pergunta dessa pessoa que me perguntou, Mônica, querida, sobre a questão dos cabos. Então, ela devia estar organizando lá os cabos na casa dela, cabos de equipamentos eletrônicos, e não sabia como fazer. E aí, ela me fez essa pergunta e eu resolvi responder aqui. Os cabos, gente,
é um grande problema, né? Afinal, todo mundo tem equipamento eletrônico em casa e geralmente, se você não planejou um móvel onde os cabos pudessem ficar escondidos ali atrás do móvel, eles ficam expostos e parece que tá uma zona total. Então, existem aqueles organizadores de cabo mesmo, de PVC, esqueci o nome daquilo, são uns organizadores flexíveis em espiral, assim, sabe? Que você pode usar para organizar os cabos. Se esses cabos estiverem numa gaveta, por exemplo, você pode usar os rolinhos de papel higiênico ou rolinhos de papel toalha para colocar os cabos dentro, né? Cabos de telefone, essas coisas, fios de telefone. Que mais? Você tem aqueles... Tem uns eu esqueci o nome daquilo, mas é tipo um organizador mesmo, que ele é com velcro, que você compra nessas lojas de C&C, Telenorte, Leroy, essas lojas assim, geralmente tem esses organizadores de fios. Só um minuto. Então, você pode envolver os cabos com esses organizadores de fios com velcro, ficam muito bons. Outra coisa, gente, sabe aqueles araminhos que vem nas embalagens de pães? Você pode usar aquilo para amarrar os fios também. É uma solução muito prática, eu acabo às vezes usando bastante aqui. Às vezes você vai levar a bolsa, aquele fio todo enrolado. Não, pega um araminho daquele e organiza direitinho o fio, né? E envolve um araminho daquele, já é o suficiente para você não ficar com o cabo todo espalhado. Então, assim, pequenos detalhes e pequenas dicas aí para vocês em relação a essa questão dos cabos, tá bom? E aí hoje também eu tava, como eu falei pra vocês antes, eu tava lavando roupa e eu dei uma dica em relação a pendurar roupas, e aí a pessoa me perguntou se todas as roupas eu penduro dessa forma. Sim, todas as roupas, quando elas saem da máquina, eu já tento pendurar, porque daí depois fica muito mais fácil pra gente, algumas já vão pra gaveta e outras fica fácil de passar também, né? Então a gente precisa pensar nessa facilidade do dia a dia, porque é isso que vai poupar a gente, é com isso que a gente vai ganhar tempo. Então o que acontece? Eu penduro todas elas no cabide, porque também tem uma outra questão, a questão do espaço. Então, como eu moro em apartamento, eu não tenho espaço suficiente, assim, não tem uma lavanderia muito grande, então eu preciso otimizar o espaço, e elas penduradas no cabide, elas ficam todas certinhas, e depois dali, muitas já vão direto para a gaveta e outras eu passo. A mesma coisa eu faço com lençóis e toalha de banho. A máquina acabou, eu já vou lá, já tento bater a roupa ali, dou uma chacoalhada para os fios melhorarem, assim, já penduro de uma forma esticadinha, bonitinha, porque muitas vezes dali também já vai direto para a gaveta. Fica muito fácil, gente, poupa muito tempo. São pequenos detalhes que a gente vai poupando o nosso tempo aqui em casa, né? E nessa questão de poupar tempo, envolver também as crianças, de novo, é fundamental. Pequenas atividades, recolher uma roupa do varal, são coisas que as crianças podem fazer, né? Uma criança ali de 6 anos, 7 anos, já tem capacidade de recolher uma roupa do varal. A minha com 3, claro, ela fica junto comigo enquanto eu tô recolhendo, ela também já vai recolhendo. Então a gente já vai dobrando, já vai organizando as coisas. Não deixar muitas coisas ali, por exemplo, louça, acumulou louça. É péssimo essa questão de acumular louça. Então fez o almoço, já lava a louça, mesmo que você deixe no escorredor, depois ela vai secando naturalmente, você só guarda, é rápido. Agora, se você deixa acumular a louça do café, depois a louça do almoço e vai lavar só no jantar, você vai gastar o dobro de tempo. Fora que a sua casa vai sempre parecer uma bagunça. Então, a pia estando limpa, né, minimamente limpa, é claro que eventualmente vai ter um copo, um talher, alguma coisa assim, mas no mínimo, o mínimo necessário para que tenha aquele ar mais clean, né, uma casa mais clean. Porque quando você acumula, como eu falei, além do tempo ser maior,
O seu desespero também vai ser maior, com certeza, né? E parece que a gente não acaba nunca, a gente fica naquele acúmulo de coisas, tá? Então, é como ensinar as crianças: brincou, tem que guardar, sujou, tem que lavar, né? Então, assim, é um trocadilho, mas que faz todo sentido quando a gente está falando de organização, né? Não acumular é fundamental. E aí eu queria, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta em relação a essas coisas de casa, eu queria entrar num assunto em relação aos estudos das crianças. Eu não sei como é que tá vocês aí, mas aqui os meus filhos estão com uma rotina de estudos, gente, muito grande. Assim, eles estão com um horário regular de aula, só que online. Agora, vocês imaginem uma criança de 7 anos fazendo aula online, né? Ela não faz sozinha, assim. Ele precisa de ajuda. Fazendo um roteiro de atividades com aula online. Por mais que a professora fique disponível, ela não tá 100% numa live, por exemplo. Então, como é que funciona aqui? Eles até têm os horários em que eles fazem live, em que fazem live com os amigos, mas não é 100% do tempo. Então, é no máximo uns 40 minutos que eles ficam ali. E mesmo assim, às vezes a criança precisa de ajuda. Então, eu mudei um pouco a rotina aqui, para que eu pudesse ficar um pouco mais de tempo com eles, né, nesse período de estudo, e para que pudesse dar conta, porque senão daqui a pouco as coisas vão acumular e a gente não vai dar conta, e eles ficando 100% na televisão também não é uma coisa boa. Acho que tem que ter os momentos de televisão, tem que ter os momentos de brincadeira, tem que ter tudo isso, gente, não é só estudar, não é. Porque, afinal de contas, assim, por estar sendo esse momento novo para todo mundo, a gente também precisa aproveitar, né? Precisa aproveitar o tempo com qualidade que a gente tem com os nossos pequenos. Assim, é tão importante isso. É tão importante porque acho que no futuro a gente vai poder recordar esses momentos até com saudade. Pelo menos, assim, eu vejo tudo isso de uma forma muito positiva. Tá? Apesar de todos os impactos financeiros que a gente sabe, impactos na economia e tudo mais, esse tempo com a família, eu acho que assim é fantástico mesmo. E aí, voltando para a questão das crianças, como é que eu fiz aqui em casa? Como eles começaram as aulas online a partir de segunda-feira, né? Então hoje foi o 3º dia de aula online. Gente, um desafio, viu? Eu digo que tá sendo bem complicado, realmente não tá sendo fácil. E eles começam, a aula começa às 7h20. Geralmente o meu pequeno, ele não entra às 7h20, então eu não tô com aquela coisa do horário muito rígido, nada disso. Mas ele sabe que no máximo ali umas 8 horas ele precisa estar pronto para começar. Então, algumas dicas essenciais, né? Sentar com a criança, conversar sobre esse novo formato de aula, conversar sobre como que vai ser a rotina dele nesse novo formato. Então, assim, ele vai acordar, ele vai acessar qual computador, se é um computador, se é um tablet, ou se é, de repente, o seu smartphone, né, o seu celular. O que é? Aonde que ele vai acessar o conteúdo? Como é que vai ser? Definir um local, um espaço aonde ele sente, como se fosse a classe de aula, né? Como se fosse a escola ali. Então, onde é que ele vai sentar para fazer as atividades dele, né? Quais os materiais que ele vai usar? Eu não sei no caso de vocês, mas aqui ele trouxe todos os materiais da escola, a escola disponibilizou para que a gente trouxesse para casa. E aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, a hora que eu recebi os materiais, foi sentar com ele no final de semana e falar onde é que vão ficar os seus materiais. Porque senão, gente, aquele monte de livro, aquele monte de caderno acumulado. Acumulado aonde? Não se sabe, né? Se você não define um local, provavelmente eles vão ficar espalhados. E aí, para o seu filho se achar, se organizar, saber qual caderno que ele vai usar, se é o de matemática, se é o de português, se é o de ciências, vai ficar muito difícil, ainda mais para os pequenos, gente.
Então a gente precisa ajudá-los a se organizar. É fundamental para controlar a ansiedade e também para garantir a segurança deles, né? Segurança no sentido de próxima atividade, próxima tarefa, o que vai fazer, né? Isso é fundamental para as crianças. Na primeira infância, assim, é fundamental. Então, o que eu fiz? Sentei com ele, defini onde seriam os materiais dele, né? Criei ali um espacinho onde ele colocou todos os livros, todos os cadernos, o estojo e tudo mais. Então, hoje, quando eu sento com ele para ver qual aula, né, quais as atividades do dia, qual aula vai ter, eu já falo, olha, Davi, agora a gente vai fazer a tarefa de matemática. Então, ele vai lá, pega o livro dele de matemática, senta à mesa, pega o estojo, pega as coisas dele e aí a gente começa. Eu fico com ele em algumas atividades, monitorando ali, fazendo algumas explicações. Tem atividades em que a professora manda um áudio, meio que lendo assim o que está escrito no livro. Tem atividades que a professora manda vídeo. E tem outras atividades que a gente precisa fazer juntos, né? Eles têm dúvidas ainda, então é conteúdo novo para eles, né? São coisas que eles estariam aprendendo agora. Então, assim, não é uma coisa que eles fazem sozinhos. Então, visto o meu chapéuzinho de professora, gente, não sou professora não, mas assim, eu tô me tornando aqui, tô criando essa habilidade. E aí, começo a fazer as tarefas com ele. E aí tem um desafio, né? Porque eu tenho a outra pequena, que também tem atividade no mesmo horário. Então, o que eu faço? As atividades dela são mais leves, né? São uma historinha, uma musiquinha, alguma coisa mais lúdica para fazer. As dele não, as dele é conteúdo educativo, né? Eles são de casa mesmo, né? Então tem que escrever, tem que fazer conta. Então assim, demanda mais atenção. Então o que eu faço? Deixo ela, quando eu preciso de mais atenção dele, deixo ela nessas atividades que eu falei anteriormente, de cortar papel, de fazer alguma coisa assim, para ela se entreter um pouquinho, para eu poder dar atenção para ele. E aí depois a gente vai revezando. Tem atividades em que eu faço os dois juntos, então ele também gosta de participar das atividades lúdicas que são delas. Afinal, é uma forma de descontração para ele também, né? Uma musiquinha, alguma coisa. Hoje a gente fez um potinho, assim, um vasinho, na verdade, colocou terra e colocou umas sementinhas ali, mas você pode fazer com cenoura, por exemplo, tirar a parte de trás da cenoura, né, a bundinha da cenoura, e plantar ali, e aí ensinar para as crianças essa questão do desenvolvimento, por ali você consegue trabalhar uma série de sentimentos nela, né, quanto tempo as coisas levam para crescer, que você tem que aguar todo dia a planta, que você tem que deixar ela no lugar que ela tome luz. Então, assim, são atividades lúdicas que a gente cria durante esse dia a dia para fazer com eles, para que a coisa não fique ali, né, só 100%. E quando eu vejo que o foco está desviando, né, então eu falo, vamos fazer um lanchinho, vamos fazer alguma coisa. E assim, as coisas vão evoluindo. É fácil, gente? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Hoje, por exemplo, eu tinha as coisas da casa para fazer e o meu filho estava lá, mamãe, não consigo, estava me requisitando toda hora. E aí eu percebi que ele começou a ficar bastante estressado. Então, chegou um momento que eu sentei e conversei com ele. Conversei francamente, assim, o que ele queria. Afinal de contas, assim, apesar de ser criança, né, apesar de estar vivendo essa situação diferente e tudo mais, ele não está de férias, então ninguém está de férias, a gente precisa entender essas questões também, né, que ninguém está de férias, então é preciso que ele continue fazendo as atividades dele, para que daqui, sei lá quanto tempo, voltar às aulas, ele vai conseguir voltar a uma rotina normal, porque senão para a criança, gente, imagine a criança que vai ficar, sei lá, 1 mês, 2 meses, no mínimo no caso dele são 40 dias, em casa sem fazer nada. Como é que é essa volta, gente? É muito difícil, né? Então, assim, para você e para ele é importante. E eu sentei com ele e tive realmente uma conversa muito franca com ele. E aí ele, num primeiro momento, ficou, não quero, não sei, não, né? Ficou mais resistente. Mas depois, no período da tarde,
ele já voltou mais calmo, já voltou mais concentrado, já voltou entendendo melhor os benefícios daquilo e tudo mais. E aqui eu conto muita história também, gente, porque às vezes falar somente, né, da importância e tudo mais, um adulto entende, mas uma criança não entende. Então eu conto muita história, assim, crio histórias, crio personagens para fazer as crianças entenderem o que precisam ser feitos, né? O que precisa ser realizado. É igual, por exemplo, quem tem filho pequeno aí que precisa estar no cinto de segurança, né? É muito difícil colocar uma criança de 2, 3 anos no cinto de segurança. Às vezes bebezinho é muito difícil colocar. Mas não adianta a gente ficar falando para a criança, olha, tem que usar o cinto de segurança, porque senão o guarda prende, porque senão a CET vai multar, porque senão... Enfim, gente, criança nessa idade não vai entender esse tipo de linguagem. A gente precisa usar uma linguagem lúdica. O que eu fiz com os meus filhos em relação a isso? Criei uma historinha com um personagem, um ursinho que estava passeando de carro com os pais, que de repente houve um acidente e que porque ele estava sem cinto de segurança, ele se machucou muito. Enfim, então assim, são historinhas que a gente conta para as crianças entenderem o momento. E dessa mesma forma eu tento fazer nessa questão da educação, tá? Para que eles entendam o momento, para que eles foquem nesse momento. Afinal, não é fácil, gente, não é fácil estar fazendo aquela tarefa ali, ainda mais em casa. Porque em casa, para eles, é um ambiente onde eles brincam, né? Não é um ambiente para ficar o tempo inteiro estudando, né? Mas, por outro lado, existe essa necessidade hoje em dia. A gente está aprendendo a ter aula pelo Classroom, que é a forma como eles têm aula hoje, né? O Classroom. Então, assim, eu e ele estamos aprendendo como fazer isso. Eu falo, Davi, na sua idade eu não sabia nem o que era computador direito e você já tem aula pelo Classroom. Então, assim, gente, as coisas evoluem muito rápido. Se não fosse isso, ele, nesse momento, também não saberia. Se não fosse, né, essa necessidade de ficar em casa, de ter aula EAD, eles também não saberiam o que seria Classroom. E hoje eu falei pra ele, Davi, a mamãe vai fazer uma live. Ele já entendeu muito melhor o que era uma live. Por quê? Ele participou da live com os coleguinhas na hora, né, no período da tarde ali. Então, gente, é muito interessante essa troca, né, que a gente começa a ter com as crianças, porque a gente tá eu, pelo menos, estou muito mais inserida nesse mundo digital, e eles, até então, o mundo digital para eles se traduzia em vídeos no YouTube ou joguinhos. E agora eles estão conhecendo um outro mundo digital que tá aí, né, favorável para eles nessa questão da educação, que daqui a um tempo essas crianças da primeira infância vão se beneficiar muito de ter aprendido isso agora, porque o mundo vai ser assim, o mundo é digital daqui para frente, assim, a gente precisa realmente se preparar para isso. Então, voltando... Ai, gente, tô adorando esses coraçõezinhos, hein? Sinal que o conteúdo tá valendo a pena. Então, coloquem aqui também se vocês tiverem dúvidas em relação a isso. E aí, voltando à questão da rotina, da conversa, né? Da explicação, de ser transparente, mesmo com as crianças, porque eles entendem. E aí, nessa questão de ser transparente com as crianças, eu também fiquei mais aliviada, gente. Porque, assim, eu também me cobro muito. Eu sou uma pessoa perfeccionista demais. Me cobro muito de fazer todas as tarefas, de não deixar nenhuma peteca cair. E como fica, né? Nós somos humanos, nós temos sentimentos também. Tem hora que a gente bate o desespero. Mas como fazer para que fique mais leve? Eu acho que a melhor forma é conversar e colocar para fora esse sentimento. E foi exatamente isso que eu fiz hoje com ele. Coloquei para fora. Chamei ele para uma conversa e coloquei para fora. Assim como eu fiz com a minha filha, de 3 anos. Também. Ela não queria, em determinado momento, fazer uma determinada atividade. Ela estava brincando, toda agitada, muito agitada. E aí fica difícil a gente controlar as crianças, né? Mas aí, quando a gente consegue trazê-los, né, de volta, consegue fazê-los entender a necessidade de um momento, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, tá? Fazê-los entender que não estão de férias. Acho que essa também é uma das principais coisas.
separar um local, né, para eles poderem ter ali um momento de estudo. Acho que eu já comentei sobre isso. Determinar de que forma que isso vai acontecer. Então eu expliquei para os dois, olha, esse é o momento do Davi, esse é o momento da Luísa, agora é o momento dos dois juntos. Então as atividades lúdicas a gente tenta fazer juntos. Tem atividades de yoga, gente, eu coloco meditação para eles de vez em quando, para eles darem uma acalmada, e funciona assim. É claro que não é uma coisa super longa, não, são 2-3 minutinhos ali que a gente tenta fazer uma respiração e tenta se acalmar um pouquinho. Respeitar os limites, então a gente conseguir, acho que é legal nesse momento a gente conseguir olhar para as nossas crianças e entender ali as necessidades deles também. Às vezes eles ficam falando com a gente, né, de uma forma, gente, peraí que a minha bateria tá acabando. Eles ficam falando, já coloquei aqui. Eles ficam falando com a gente de uma forma que a gente não está acostumado, né? E a gente não está acostumado a parar para vê-los. Então a gente precisa parar e tentar enxergar ali esses momentos, sabe? Enxergar quando eles estão cansados, quando eles precisam descansar um pouquinho, quando eles estão com fome, porque daí eles começam a ficar irritados e agitados. Então é uma forma de você conhecer seu filho também, né? Quando a gente entra em alguma atividade com esse olhar de desenvolvimento, tá? Fazer combinados, a gente faz muito combinado aqui em casa e super funciona, tá? E voltar a esses combinados sempre que necessário, que as crianças esquecem os combinados, né? Porque fez uma vez que elas vão lembrar pro resto da vida, não é isso? Então, ajustar essa rotina é fundamental. E aí, o que eu faço quando, gente, eu tô uma crise de tosse no meio da live, que triste, mas a nossa live tá acabando, o nosso tempo tá acabando aqui. Deixa eu tomar mais um pouco de água. E o que eu faço quando a coisa começa a estressar muito? Eu falo que eu aprendi muito com disciplina positiva, né? Maria Montessori fala da gente ter o nosso cantinho, não é um cantinho do pensamento, mas é como se fosse, mas é um cantinho do pensamento positivo, um lugar onde a gente vai poder desestressar um pouquinho. E eu combinei isso com eles. Falei, olha, toda vez que a mamãe estiver muito estressada, prestes ali a explodir, a mamãe... Ao invés de explodir com vocês, a mamãe vai pro meu cantinho, então, que é o meu quarto. E eles já sabem. É muito bonito isso, porque eles já sabem, aí eu falo, quando vocês estiverem mais calmos, vocês me chamam. Ou quando a mamãe estiver mais calma. E esse tempo não é muito, gente. É assim, tipo, 2-3 minutinhos, às vezes nem isso. Já é o suficiente para voltar. Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje, sabe? Essa transparência de como tá sendo aqui em casa. Que vocês consigam pegar um pouquinho, né, dessa experiência e adaptar aí na casa de vocês. Essa live eu vou deixar gravada, mesmo com essa crise de tosse, mas eu vou deixar gravada aqui para quem quiser assistir depois. E eu vou deixar gravada também no YouTube, tá bom? E aí, qualquer coisa que vocês tiverem, como o nosso tempo aqui já está acabando, e para eu não perder a live, eu vou estar encerrando agora, vou encerrar agora, mas qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, me mandem via direct e aí a gente pode conversar melhor, tá bom? Baixem também meu e-book que eu tenho disponível lá com 5 dicas para vocês terem uma casa mais organizada com as crianças em casa. Então tem dicas de rotina, tem atividades de brincar, tem como introduzir as crianças nessas atividades domésticas, tem muita coisa legal. Baixem lá e depois me contem, tá bom, gente? Vou encerrando a live por aqui e depois, a semana que vem, eu conto com vocês de novo, porque toda quarta-feira eu tô fazendo live aqui, tá bom? Um grande beijo!